Só que tem um ponto, né, de virada, que acho que é muito difícil, que é a comodidade, né? Porque a gente está acostumado a ir no supermercado e comprar absolutamente tudo, né? Então a gente resolve tudo aquilo num lugar só, e daí, quando a gente sai desse circuito, a gente tem um modelo totalmente diferente, né, de como a gente consome e interage com esse alimento. Então, precisa também, a partir das informações que a gente obtém, também buscar essas motivações, né? Mas quais que são, então, que você poderia contar para gente de práticas que são eficazes, que deram certo, dessa agricultura sustentável, e como que a gente, como consumidor, né, consegue valorizar também, né, e apoiar essas iniciativas de sustentáveis na cadeia alimentar, assim, nos alimentos. Legal essa pergunta, João. Ela permeia muitos aspectos, né, importantes para a gente refletir, porque no final, quando a gente vai pensar, o aspecto prático é como que eu insiro isso no meu cotidiano, né? E como que eu deixo de contribuir com o agronegócio e fomento um outro modelo, né? Eu acho que passa por aí. É, só um adendo, né? Eu acho que as soluções reais, elas são coletivas, comunitárias, né? A gente vive num modelo neoliberal, né, que faz a gente crer que todas as soluções são individuais, né? A gente tem essa individualizações das soluções. E muitas vezes, assim, por distração, mas a gente acaba caindo nessas, né? E quando a gente vai pensar na alimentação, não é diferente. Então, o consumo, eu acho que individual, ele por si só ele não vai resolver, né? Mas ele pode ser um ponto de partida muito importante para que a gente vá entendendo os vários aspectos que esse consumo que ele influi, né? Então, o que é importante, né, nessa jornada, digamos assim, que a gente vai buscando mais informações, né? Acho que o primeiro passo é a gente buscar informações sobre o que a gente está comendo. Né? A gente pode começar lendo o rótulo de embalagens de ultraprocessados, né? Mas precisa ir muito, muito além disso, né? Até porque é, aquele alimento processado por alguma indústria nem sempre vai ser o alimento mais adequado que a gente vai ter para ingerir, né? Então, sempre buscar saber quem que produziu o seu alimento, né? Como que isso foi feito, e a gente pode ir permeando vários modelos, né, de acesso direto a esses alimentos, né, que a gente chama de encurtamento de cadeia, né? Então a gente precisa justamente conhecer como que é a cadeia do alimento até chegar na gente, né, e encurtar ele o máximo possível, no sentido de o ideal seria a gente ter o contato direto com quem está plantando, né, ou criando aquele bicho, ou qualquer coisa assim. Quando a gente está falando da alimentação no meio urbano, isso é muito mais difícil do que no meio rural, né? Que muitas vezes a gente conhece as pessoas e que plantam, né? São muito mais próximas e a gente acaba tendo essa familiaridade muito mais cotidiana. Mas no meio urbano, muitas vezes, sei lá, a gente pegar uma cidade como São Paulo, a grande maioria das pessoas sequer sabe que tem uma zona rural no município, que é o maior município da América Latina, né? E mal sabe que 40% do território é zona rural, né? Então, é uma área gigantesca que a gente tem e que é praticamente desconhecido. Então,
para além disso, né, também buscar os alimentos que são sazonais, locais, né, que também vão exigir menos da natureza para que aquilo seja produzido, né? Então, um alimento que está na safra, ele vai estar com o melhor sabor e com o menor esforço possível, né? Porque faz parte da biologia daquela planta, por exemplo, né? Então, e conhecendo essas várias dimensões, né, do que a gente tem, né, para à disposição é muito importante. E daí eu acho que a gente não pode deixar de mencionar iniciativas como do MST, né, do Armazém do Campo, do MPA, Raízes do Brasil, e institutos de economia solidária, né, que surgem Brasil afora, grupos de consumo responsável, grupo de consumo de compras coletivas, né, acho que todas essas são tecnologias sociais muito importantes da gente ir se apropriando, conhecendo, para adotar, aprimorar, né, e participar disso também. E só que tem um ponto, né, de virada que acho que é muito difícil, que é a comodidade, né? Porque a gente está acostumado a ir no supermercado e comprar absolutamente tudo, né? Então a gente resolve tudo aquilo num lugar só, e daí, quando a gente sai desse circuito, a gente tem um modelo totalmente diferente, né, de como a gente consome e interage com esse alimento. Então, precisa também, a partir das informações que a gente obtém, também buscar essas motivações, né? E entender também os impactos das nossas escolhas é crucial para isso. E faz parte de uma mudança cultural que vai tentar combater um processo de imposição cultural de décadas e décadas, de forte propaganda, Uhum. forte. Como é que chama? Isso já existiu. Esse modelo que o Glenn traz para a gente já existiu. Só que no meio para o final do século XX, foi uma propaganda muito forte que mudou a nossa cultura. Hoje a gente vê um supermercado e não é só achar tudo no mesmo lugar, mas é achar morango o ano inteiro, né? É achar tomate maduro o ano inteiro, é achar, né, frutos, legumes, ervas e tal, altamente sazonais, maduras, entre aspas, lógico, o ano inteiro, né? Ou pelo menos com cara de maduras o ano inteiro, né? E a gente precisa entender que isso está presente na nossa cultura, está presente, por exemplo, nos restaurantes, quando a gente fala. É até bom que a gente puxa agora mais para a gastronomia também um pouquinho, mas quando a gente fala dos restaurantes, frutas da estação, eu não canso de falar isso, gente. Todo restaurante tem frutas da estação. Que estações são essas que o ano inteiro tem abacaxi, manga, melão, né? Sempre as mesmas, né? Você nunca vai encontrar uma fruta realmente da estação. Agora há E pouco quase tempo nunca é tinha tanto. brasileiro. E quase nunca frutas brasileiras, né? E assim, isso é realmente um absurdo que a gente poderia ter. Frutas maravilhosas, frutas deliciosas, por estarem na estação, né? Eu até brinco, tinha um restaurante que eu trabalhava, que eu gerenciava, né? Eram vários serviços, tinha restaurante, buffet, sala de reunião, evento, um monte de coisa que a gente fazia no escritório. E aí a gente tinha sempre no menu frutas da estação. Eu brincava, é da estação Parque Dom Pedro ali, né? Só se for. Porque a única estação que vai ter essas frutas o ano inteiro é a estação Parque Dom Pedro, que tem as frutas ali na frente, né? E sempre uma feira ali na frente, com as frutas essas bem tradicionais, assim, do Ceará. Então que lá a gente encontra siriguela, encontra umbu, que poderiam estar nesses menus também, não estão, né?